Bom dia, sexto ano. É, Falando sobre o nosso país, o Brasil, vocês têm que lembrar o que nós falamos em sala quando nós falamos Brasil. Lembra como é o nome do nosso país? República Federativa do Brasil. Mas não significa em que sempre foi isso. Por exemplo, um dia já foi Pindorama, um dia já foi Terra de Veracruz, Ilha de Veracruz, certo? Olha só, e Pindorama significa terra dos papagaios. Porque, querendo ou não, o papagaio ele tem todas as cores que representam o nosso país. O vermelho do pau-brasil, o verde, o amarelo, que é tradição na nossa bandeira, né? Você vê muito bem na Copa do Mundo, certo? Então, quando você vê o seu livro Construção do Espaço Brasileiro, o que o livro está querendo dizer? Em que nem sempre o nosso mapa foi desse jeitinho aqui que ele está sendo desenhado. Nem sempre ele foi dessa forma. Tu lembra que lá na sala eu tentei desenhar e vocês riram de mim? Rapaz, tá vendo aí? Magoado. Mas, ok, quando o livro fala para nós que a construção do espaço brasileiro nem sempre foi assim, nós iremos aqui falar sobre isso. Olha só, primeiro vamos falar um pouco sobre o Brasil. O Brasil, nosso país, ele contém uma grande biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio, a só a palavra bio significa vida. E claro, e diversidade, como o próprio nome já diz, ele tem um monte de diferentes tipos de vida. Por exemplo, desde um inseto até grandes animais felinos, até outros de porte menor, como os cachorros, são vidas diferentes e o Brasil abriga diversos tipos de vidas aqui dentro do nosso país. Beleza? Então, ok, você pode ver uma imagem, tudo isso aqui é no Brasil. Consegue perceber uma grande variedade também na questão de vegetais? Então, isso também é biodiversidade, porque vida não só é os animais, mas também toda essa questão do questão vegetal, das árvores, plantas, diferentes tipos de flores, desculpa, de flores, tudo isso é vida. E você pode perceber o contraste entre a vida natural, que é as árvores, o, o, os rios, com a vida artificial. O que é vida artificial? Lembra daquela questão de paisagem? Vida artificial é tudo aquilo que foi construído pelo homem, que também pode ser chamado de paisagem cultural, beleza? Olha essa aqui. Isso aqui, por exemplo, você vê uma favela que fica lá no Rio de Janeiro, certo? Quando você observa ela, você observa muitas casas, que é uma paisagem cultural, muito bem. Mas ao mesmo tempo, você acaba percebendo uma paisagem natural. Olha só, árvores, montes, beleza? Lembrando, no Brasil não existe montanha, existe montes, beleza? Por que não existe monte ou montanha no Brasil, apenas montes? Porque montanha, para a formação dela, necessita de terremotos e vibração das placas tectônicas, o que nós não temos essa vibração tão forte a ponto de formar uma montanha. Pegou essas características iniciais sobre o Brasil? Nós podemos passar a nossa página, querido, que é a nossa localização, meu querido. Se você souber o tanto que o Brasil é gigante, olha só, nós somos o quinto maior país. O quinto maior país não é brincadeira, tá? E sendo o quinto maior país, significa que também nós temos uma grande população? Não, acredita? Existe país muito menor do que o nosso que tem muito mais povo do que nós. Isso acontece pela nossa localização e também da forma em que o nosso país foi sendo construído. Como assim, professor? Como o nosso país foi construído, ele precisou que muitas outras pessoas conseguiram invadir o nosso país, como os europeus. Seja Holanda, seja Portugal, seja Espanha, por exemplo, onde ficaram no Nordeste brasileiro. Só que para desbravar o Brasil, como você viu que ele é muito grande, muito diverso, havia muitos perigos, o que fez com que o desbravamento de novas terras era muito difícil. Era muito difícil. Então, ao longo do tempo, é que isso foi alavancado de forma bem devagar, porque além de sermos muito grande, a dificuldade de abranger, de explorar os nossos territórios
era muito difícil pela nossa vida selvagem. Quando eu falo vida selvagem, eu falo dos animais. Mas também nós tínhamos grandes indígenas aqui, que além de ser extremamente guerreiros, eram extremamente territorialistas. O que é territorialistas? Pessoa ou povo que protege uma determinada área. Ou seja, os indígenas protegiam suas aldeias de forma muito garrida, beleza? Então, algumas curiosidades. O Brasil faz fronteira com 10 países. 10 países. Na América do Sul, nós temos 12 países. Significa que o Brasil só não faz fronteira com apenas 2 países. Qual deles? Equador e o Chile. Equador e o Chile são os únicos países que não faz fronteira com o Brasil. Novamente, o Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. E ainda falando sobre a nossa construção de território, olha para cá o nosso primeiro mapa do Brasil. Olha só que louco. Por que nós chamamos de primeiro? Porque a divisão, quando os portugueses chegaram, ele chegou aqui na Bahia, certo? Então, quando ele chega na Bahia, ele começa a se dividir para poder não só explorar o mapa, explorar o território, mas também para poder fazer com que eles utilizem toda aquela riqueza que eles encontraram. Acredite ou não, mas o território brasileiro, ele é riquíssimo, a terra é riquíssima para poder nascer novos tipos de frutos. E inclusive, muitas frutas que vocês conhecem, que nós já abordamos em sala, não é originário do Brasil. Por quê? Porque quando os portugueses chegam, que vê aquela terra fértil, aquela imensidão de árvores, ele começa a trazer novos tipos de semente para cultivar e vender. Só que inicialmente, nesse período aqui, eles utilizavam apenas a cana de açúcar para poder vender, tá? Então, novamente, se você vê uma pergunta, seja na minha prova, seja na prova ângulo, como começou a divisão do nosso país, você vai colocar que, olha, a nossa divisão ela começou pelo Nordeste brasileiro, pois foi onde os portugueses se atracaram pela primeira vez aqui no nosso território, certo? Depois de muito tempo, olha só depois de muito tempo em que descobriram ouro em Minas Gerais, inclusive o nome desse estado é justamente pela descoberta de ouro e pela quantidade de minas que existia por ali. Minas Gerais, ou seja, muitas minas à procura de minérios, certo? Então, quando você observa o nosso primeiro mapa, nós já conseguimos responder o que o livro estava querendo falar conosco quando ele fala construção do espaço brasileiro. É isso. É muito diferente do mapa que vocês conhecem hoje, certo? Obviamente. Por quê? Porque ao longo do tempo foi se descobrindo, inovando e entendendo muito mais ainda sobre a geografia do Brasil. Então, olha só a data desse mapa: 1534, beleza? Então, eles começaram pelas capitanias hereditárias que fica no Nordeste brasileiro. Viu essa palavra, capitanias hereditárias, você já sabe em que a construção do espaço brasileiro começou com a criação das capitanias hereditárias, beleza? Então, olha só. Voltando mais um pouquinho, vocês vão perceber o que eu falei mais cedo na questão da descoberta do ouro e de pedras preciosas em Minas Gerais. Olha só, olha só. Mas só foi no século XVIII. Isso aqui nós estamos falando no século XVI, tá? Ou seja, lembra que eu falei que só muito tempo depois que eles descobriram Minas Gerais? Então, se nós descobrimos no século XVI e esse aqui só descobriu no século XVIII, demorou 200 anos para descer e descobrir ainda ouro em Minas Gerais, beleza? Demorou 200 anos para sair daqui para poder achar ouro aqui em Minas Gerais. 200 anos. Então, novamente, a construção do espaço brasileiro começou pelo Nordeste através das capitanias hereditárias. O que é a construção de território brasileiro? É a modificação de mapas, é a construção de mapas e povoamento, trazer pessoas para morarem e trabalharem aqui, beleza? E aí nós falamos, professor, mas como é que esse pessoal chegavam aqui, já que eles vieram navegando e eles não tinham GPS igual você e seus pais têm para poder viajar?
Como que eles chegavam aqui? De forma muito simples. Eles utilizavam as estrelas para eles poderem se locomover, pois eles mesmos já tirou onda sabendo que existe uma estrela que hoje nós apelidamos de estrela d'alva, que ela sempre aponta para o norte. Então eles sacaram essa jogada dos céus e falou: meu irmão, eu acho que essa estrela está querendo me dar uma informação. Quer dizer que se eu seguir ela, eu estou indo para o norte. Então, se eu tenho norte, obviamente, consequentemente, eu já vou ter o meu leste, eu já vou ter o meu oeste e, claro, eu também vou ter o sul. Eu só preciso de uma informação de qualquer um desses pontos cardeais entre o norte, sul, leste e oeste. Então, se aquela estrela já me deu norte, eu já consigo me direcionar, beleza? Então, novamente, o Brasil faz fronteira com 10 países, beleza? O total de países que tem no nosso continente, que é chamado de América do Sul, ele tem 12 países. Ou seja, significa que apenas 2 países não faz fronteira com o Brasil. E esses 2 países é simplesmente o Equador e o Chile, beleza? Outra coisa, a divisão do mapa do território do Brasil, ele começou com as capitanias hereditárias no Nordeste brasileiro, beleza? Tranquilo? Certo? Olha só o mapinha aqui falando sobre as capitanias hereditárias. E só depois, 200 anos depois, que nós descobrimos muito mais pedras preciosas no coração do Brasil, adentrando mais a ele. Mas, professor, por que demorou 200 anos? Porque era muito difícil invadir. Além da selva muito densa, você tinha que enfrentar a vida animal, ou seja, que era muito selvagem, muito perigosa, e também você tinha que travar batalhas com os proprietários daquela terra, cujo nome são os povos indígenas. Tranquilo? Belezinha? Mamão com açúcar. Finalizamos por aqui uma breve revisão do que vai cair na prova ângulo e na prova bimestral, beleza? Até mais, sexto ano, bom final de semana, vejo vocês com nota boa na prova ângulo. Até mais.